que hoje, candidato, para que alguém possa usar uma quadra esportiva, ele tem que pagar para jogar um futsal, por exemplo. Nós temos ali na Vila Operária, o preço é R$30 a hora. Então é um absurdo que um equipamento público, que já foi pago os impostos, a pessoa ainda tenha que pagar para utilizá-lo. Nós vamos revitalizar os 12 centros esportivos que nós temos na nossa cidade. Vamos aquecer e cobrir as piscinas, que era uma promessa já que foi feita por essas gestões anteriores, mas que não cumpriram. Mas nós vamos fazer isso. Precisamos construir uma cidade para as pessoas. E construir cidade para as pessoas, que é o nosso lema, que é o nosso foco, é isso. É fazer com que o bem público possa ser usufruído de fato por todas as pessoas, por todas as famílias. Então nós temos uma política muito séria e não vai precisar pagar para usar a quadra não. Vão ser quadras que vão estar revitalizadas, as piscinas cobertas, para que o idoso possa fazer sua hidroginástica, enfim, políticas públicas para que as pessoas possam utilizar esses espaços. Eu queria dizer para o candidato Wilson Quinteiro, do PSB, que é apoiador do governo Beto Richa, que em 29 de abril do ano passado massacrou os servidores e professores da educação, dizer que, na verdade, nós temos essas propostas e nós vamos executar. Nós vamos, além de revitalizar os centros esportivos e colocar as atividades permanentes que hoje não tem, nós também vamos revitalizar as praças, os parques, para que toda a família tenha um espaço onde elas possam levar suas crianças. Hoje as pessoas reclamam que não tem parquinho numa praça. Você, mãe que está aí, que quer levar teu filho, não tem esse espaço. Mas nós vamos construir esse espaço. Nós vamos construir para que haja a própria Vila Olímpica que hoje nós temos, que ela vai continuar para formar atletas, nós também queremos que toda a população de todos os bairros possam utilizar. Mas principalmente nós vamos levar o esporte, o lazer para o bairro, nós vamos levar o esporte e lazer para a periferia, para aquelas pessoas que de fato precisam. Na verdade nós temos atividades culturais apenas no centro. E nós temos uma proposta de criar o Centro de Ação Cultural para que a gente leve para os bairros cursos e oficinas na área de teatro, música, dança. Nós queremos utilizar essa política da cultura, assim como do esporte e lazer, para fazer um enfrentamento à violência. Nós queremos ter essas políticas permanentes para que a nossa criança, o nosso adolescente e o nosso jovem tenha contraturno, que ele tenha uma outra opção para não ficar à mercê da marginalidade das drogas. Na verdade, nós temos um problema sério que o próximo prefeito que assumir vai ter que resolver, que é fazer com que o parque industrial seja adequado para que as empresas que compraram terrenos lá, muitas já até pagaram, possam se instalar. Eles querem gerar emprego, só que infelizmente por falta de planejamento, nós não temos condições dessas empresas se instalarem, por falta de energia elétrica. Mas também vamos cuidar da micro e da pequena empresa. Nós vamos dar os incentivos necessários, com parcerias, com o SEBRAE, e também todo o Sistema S, para que de fato a micro e pequena empresa que gera emprego em nossa cidade possa ter uma atenção especial do governo. Hoje nós temos um problema muito sério, a empresa quer se instalar em Maringá e tem uma dificuldade, são muitas exigências, nós temos que acabar com essa burocracia para que as empresas venham para Maringá, tenham esse incentivo, que elas saibam que vão vir e vão se instalar rapidamente em nossa cidade. Nós também vamos fazer uma gestão democrática. A gestão democrática é ouvir a sociedade. Nós vamos fazer, de fato, o orçamento participativo nos bairros, mas vai ser um orçamento participativo ampliado. Nós vamos ouvir todos os segmentos da sociedade, principalmente o setor empresarial, para evitar o que aconteceu na Avenida Brasil, que faltou conversa, para evitar o que aconteceu na Morangueira, que fizeram intervenções pontuais e que prejudicou muito esse comércio, muitas empresas fecharam e gerou desemprego. Candidato Silvio Barros, vamos falar sobre gestão pública, candidato. O senhor é réu em uma ação popular porque abriu mão de um terreno de 25 mil metros quadrados da prefeitura, ali na Mandacaru, perto do tiro de guerra, que foi adquirido pelo saudoso prefeito Adriano Valente. Por que o senhor causou esse prejuízo para a população, estimado em 15 milhões de reais? O senhor que sempre vem falando de gestão pública eficiente, esse não é só um caso, mas vou dar esse caso para o senhor para falar por que o senhor abriu mão de um terreno tão valioso, sendo que o município já tinha desapropriado e pago. Na verdade, candidato, não é o que consta da ação, do autos da ação popular, que corre na primeira vara da Fazenda Pública. Lá diz que foi desapropriado e foi depositado em juízo e pago naquela oportunidade. E diz mais ainda, que se tivesse que pagar qualquer diferença, o promotor disse que não tem que pagar nada, mas caso tivesse, não é esse valor de mercado de agora, seria o valor da época, de repente atualizado, mas segundo o promotor não há necessidade. Não é só nesse caso que acontece, eles usam a coisa pública há 12 anos, usa a coisa pública como negócio, para fazer negócio, infelizmente. É assim com o lixo,
É assim com o transporte coletivo, foi assim com a desapropriação dos terrenos do Parque Industrial, né, que até hoje também tem uma ação correndo na Justiça por conta de problemas e irregularidades naquela desapropriação. Nós vamos investir em prevenção, nós vamos fazer com que tenha um médico no posto de saúde, porque é inadmissível que lá no Portal das Torres uma pessoa vá lá para fazer uma consulta de clínico geral e manda voltar daí 30 dias. Né? Não pode acontecer isso. Nós vamos sim implantar o centro de especialidades. Nós vamos implantar o centro de especialidades para acabar com essa fila do sofrimento. Nós vamos revitalizar, ampliar o hospital municipal para que ele possa fazer cirurgias, para acabar com a fila de sofrimento também em cirurgias e contratar outras. Agora, não dá, gente, para a gente ficar acreditando, né, no mãe online se não tem médico no posto para ser atendido. Me desculpa, você que está em casa, você tem que avaliar. Nós temos postos de saúde que não tem médico. Nós temos a equipe de saúde da família que nós vamos fortalecer, ampliar, valorizar o agente comunitário com um médico em casa para que, de fato, ele possa ir na tua casa e fazer o trabalho. E nós, sim, vamos implantar o programa Casa Melhor, que a mãe vai ser atendida desde a gestação até os 1000 dias de vida da criança. Você, mãe que está nos assistindo aí, sabe que a vaga na creche é um direito constitucional. Então, nós vamos garantir esse direito e vamos construir os centros que faltam nos locais que há uma demanda maior, mas também aqueles centros de educação onde há possibilidade de ampliar as salas, nós vamos fazer. Pode contar com isso, é o nosso compromisso. Mas também vamos qualificar. Né? Nós queremos que a primeira infância tenha um ensino de qualidade. Nós vamos voltar com as eleições diretas nas escolas. É inadmissível que o diretor seja indicação política. Vai ter eleição direta, a comunidade escolar vai escolher. Atalaia, que é eleição direta, o IDEB é maior do que o de Maringá. Então pode contar com isso, nós temos esse compromisso de valorizar a educação, valorizar os professores, valorizar todos os servidores da educação. Candidato, em 2011, quando o senhor foi prefeito, o senhor teve a oportunidade, o senhor teve a caneta na mão para que a gente pudesse ter um modelo de transporte que pudesse, de fato, beneficiar o usuário. O senhor fez uma licitação do transporte, prometendo melhorar a qualidade do serviço. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Foi reduzido linhas, tiraram o cobrador, a tarifa é uma das mais caras do Brasil. Por tudo, e agora promete resolver, mas por tudo isso, hoje, passados 5 anos, não se resolveu. Por tudo isso, o senhor já pensou em pedir desculpa para quem usa o transporte em Maringá? Viu que ele acabou não pedindo desculpa, porque na verdade se o transporte é ruim hoje, é graças a essa licitação absurda e vergonhosa que foi feita lá atrás, quando nós poderíamos ter feito um modelo diferente. Mas infelizmente não aconteceu. Estão há 12 anos prometendo que vai resolver. Você acredita que vai resolver agora? Eu não acredito. Na verdade, nós precisamos ter cuidado. Fui relator da CPI do transporte coletivo e o que apontei ali de irregularidades, tanto na execução do contrato, como em tarifa superestimada em 20 centavos, que isso gera 6 milhões na época a mais para a empresa concessionária, nos preocupou muito, porque a relação da prefeitura com a empresa não era uma relação de poder concedente e concessionária. Ela defendia mais a empresa do que você, o usuário. Mas nós vamos implantar um sistema moderno. Nós vamos sim fazer os terminais regionais, nós vamos fazer os corredores inteligentes, vamos agilizar a sua viagem, vamos fortalecer o comércio local, nós vamos implantar um sistema que funcione, porque quanto mais pessoas usarem o transporte, você tem condição de diminuir custo e você vai deixar teu carro, tua moto em casa e vai usar o transporte coletivo. Esse é o nosso compromisso com você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, também agradeço a minha família, minha vice Ana Lúcia, aos vereadores e vereadores da nossa coligação e a você, especialmente, que tem nos apoiado e tem levado as nossas propostas adiante. Nessa campanha nós vimos que o povo quer mudança, mas quer uma mudança de verdade e nós representamos isso. Nesses 12 anos, sempre estive do mesmo lado, o lado da população, e vou continuar dessa forma. Vamos continuar fazendo política séria, correta, transparente. Vamos construir uma cidade para as pessoas, mas com as pessoas, valorizando o ser humano, valorizando cada uma de vocês que estão aí nos assistindo. Por isso, no dia 2 de outubro, na hora de votar, vote 13. Vem com a gente, vamos junto para o segundo turno.